Glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus, aleluia. Que bom, irmãos, que bom que nós estamos aqui, primeiro domingo do mês de junho. Irmãos, chegamos em junho. Vocês têm noção? Rápido demais, né? Só que junho é um mês especial, né, irmãos? Marca aí, que é meu aniversário. Não é isso, não. Não é isso, não. Chegamos na metade do ano. E Ebenezer, até aqui, o Senhor tem nos sustentado. Amém? O Senhor tem nos dado vitória. E, evidentemente, irmãos, não será diferente no segundo semestre de 2026. Até porque paira sobre o nosso ministério essa promessa. Que será o ano de grandes conquistas para nós. E tem sido, né, irmãos? Todos nós podemos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E diante disso eu quero convidar aqui a Sara. Sara, por gentileza, ela também tem um recado para dar para a amada igreja de Cristo Jesus. Boa noite. Boa noite nada, bom dia. Tá acordando ainda. Vamos ver de novo. Bom dia, igreja apaixonada por Jesus. Amém. Para ver se vocês estão prestando atenção. Gente, eu vou dar um recado rapidinho. Que é sobre, como o pastor falou, já chegamos na metade do ano. E mês que vem, temos um evento muito especial. Também não é meu aniversário, pastor. É meu aniversário, mas não é sobre esse evento que eu vou falar. É sobre o Sumidouro, que está chegando. O que é o Sumidouro? Que talvez você ainda não saiba o que é. É uma viagem missionária que a igreja de Porto Ferreira faz. Nós ajudamos, nós estamos em todos os anos. Já é o 3º ou 4º ano que nós vamos. E é uma bênção, gente. Não, olha, quem vai, é difícil não querer voltar, entendeu? É sensacional. Nós passamos 5 dias e eu quero encorajar você a participar dessa viagem. Vai ser do dia 15 ao dia 20 de julho, certo? Nós saímos de Porto Ferreira, chegamos... Sumidouro é divisa de Minas com Bahia. Nós vamos ainda, nós estamos vendo, dependendo da quantidade de pessoas, se nós vamos de van, carro ou ônibus. Então, em nome de Jesus, vão para a gente poder todo mundo ir de ônibus. E aí, então é R$850. Se você tem interesse, fala comigo que eu passo o contato das pessoas que estão organizando. É muito importante a gente fazer parte da missão. Sabe, às vezes a gente quer tanto. A gente fala, Senhor, nos dá as nações. Sabe, Senhor, eu quero, nossa, meu sonho ir com a pastora para não sei da onde. Eu quero abençoar. Estamos abençoando o Haiti. Glória a Deus, o Haiti precisa. Mas deixa eu te falar um negócio. A sua nação precisa. E começa aqui no Brasil. Então não adianta eu ajudar uma pessoa que está lá no Haiti, que eu nem conheço, e eu tenho um amor pela vida daquela pessoa, sendo que pelos meus irmãos do Brasil eu não tenho um amor. Certo? Então, Sara, mas é sofrido. Gente, vou falar um negócio. A nossa estrela da missão, seu Joseph, tá? Vai todos os anos, né, seu Zezinho? Vai, aproveita, gente. Seu Zezinho dá um pau em todo mundo, entendeu? Sai na frente andando, tudo mais. Então, não venha com essa desculpa de que, é muito sofrido. Eu não sei se eu aguento. Queridos, aguenta. Não aguenta, seu Zezinho? Aguenta demais. Então é isso, eu quero encorajar vocês a estarem fazendo parte. Não tem um limite de idade, tá? Então, falem comigo no final do culto. E é isso, Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia. Irmão, você viu, não tem limite de idades, viu? Pode ficar tranquilo, dá para todo mundo ir. Glória a Deus. Irmão Zezinho, também conhecido como Canelinha de Fogo. Irmãos, imagina uma pessoa que anda a cidade inteira a pé. Irmãos, anda bastante, né? Que Deus continue te abençoando, irmão, e continue te dando esse coração que ama pessoas, ama almas para o reino do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E transmitindo para a igreja também, que os nossos pastores também estão em viagem missionária em Goiânia, né? Juntamente com o Pedrão. Esteja orando para que o Senhor, assim como os levou em paz e segurança, os traga de volta ao braço da sua igreja em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos nos preparar para juntos participarmos da ceia do Senhor Jesus. Os diáconos, por gentileza, podem se posicionar. E eu quero dividir com vocês, irmãos, uma breve explicação desse momento.
que, na realidade, irmãos, é um privilégio. Não é verdade, igreja? É um privilégio que nós temos de participar desse banquete celestial. Nós temos o bom costume, sempre no primeiro domingo de cada mês, participarmos da ceia. Mas, como já foi dito várias vezes, podemos, se for da direção do Senhor, fazer todos os cultos. Amém? Poderíamos fazer em todos os cultos. Mas nós assim o fazemos porque é uma ordenança do próprio Senhor Jesus na noite em que foi traído. E esse texto nós encontramos em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. E há uma orientação para que a igreja faça, quando o Senhor ministra a ceia, que devemos fazer até que Ele buscar a sua igreja, que somos eu e você. E todas as vezes, irmãos, que eu vou ministrar a ceia do Senhor, eu gosto de deixar bem claro ao coração da igreja que é um momento que devemos fazer com alegria e não com tristeza. Por quê, pastor? Porque vivo está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então é um momento, igreja, de alegria. É um momento de comunhão da sua igreja para com o nosso Cristo. E nós temos que entender, irmão, que esse momento no qual eu e você vamos participar nessa manhã, a ceia do Senhor não é apenas um momento de tradição religiosa. É um memorial, amém? É um memorial vivo do amor de Cristo Jesus por mim e por você. E todas as vezes, igreja, que nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que lembrar e trazer à memória o que o Senhor fez por mim e por você. E o Senhor se entregou naquela cruz, para que nessa manhã, eu e você, meu irmão, nós podemos dizer, eu sou livre em Cristo Jesus. Uau! E hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de renovarmos a nossa aliança com Jesus. E todas as vezes que nós participamos da ceia, nós também anunciamos a volta de Cristo, amém? Porque é uma simbologia. Porque por enquanto, Igreja de Cristo, nós celebramos a ceia aqui na terra, amém? Mas só que chegará um momento que celebraremos essa ceia na presença do Senhor na eternidade, aleluia. Uau! Igreja, isso deve mover os nossos corações nessa manhã. Aí você vai me dizer, pastor, mas quem então pode participar da ceia do Senhor? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? E eu creio de todo o meu coração, se você está aqui nessa manhã, você crê de todo o seu coração que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E que somente através do Senhor Jesus, eu e você, irmãos, isso é uma verdade, temos acesso a um Deus que é santo. Somente, irmãos, não há outro caminho. Há um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. E nós só temos acesso a esse Deus que é santo graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Aí você vai dizer, pastor, mas eu sou pecador. Lindão, bem-vindo ao clube. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor assim o disse, se não fosse por causa das misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Por isso que o convite do Senhor para a Igreja de Cristo Jesus nessa manhã é participarmos da ceia com alegria no coração. E eu quero trazer à sua memória que quando nós participamos da ceia, nós devemos ter 3 tipos de olhares. O primeiro olhar para trás. Lembrarmos do sacrifício de Jesus e lembrarmos aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje na presença do Senhor, amém? Quantos aqui o Senhor fez uma nova vida na sua vida? Todos nós, né, irmãos? Todos nós. E que quando nós participamos da ceia, nós olhamos aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje na presença do Senhor. Mas só que a palavra do Senhor também nos traz um alerta nesse momento da ceia, que devemos olhar
para dentro de nós. É um olhar para trás daquilo que nós éramos, mas também um olhar para dentro. Porque a palavra do Senhor nos diz que examine-se, pois, a si mesmo. E dessa forma, participe do pão e beba do cálice. A ceia também, irmãos, um momento de exame pessoal. Como você tem caminhado com Cristo? Como você tem vivido com Cristo? E nesse momento de reflexão, na ceia do Senhor, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, nos convida a olharmos para dentro de nós, a examinar as nossas vidas. E o terceiro olhar que o Senhor nos ensina através da ceia é olhar para frente. Aleluia. Olharmos para trás aquilo que éramos, olharmos para dentro, examinar a nossa vida, e um olhar para frente. A frente aponta para a volta de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós participamos da ceia, nós declaramos: Maranata, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, nesse momento de ceia, o Senhor espera de mim e de você que nós tenhamos esses três olhares. Um coração grato daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos hoje na presença do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos diz que devemos olhar para dentro de nós, examinar a si mesmo. Você sabe da sua vida, você sabe da sua conduta, mas só que o Senhor nos traz também uma motivação de olharmos para frente, que nos aponta a volta de Cristo Jesus. E cada vez que participamos da ceia, irmão, nós declaramos que Ele morreu, ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Esse é o nosso Deus. A nossa esperança, irmãos, como já foi dito, não está no mundo, mas no reino que está por vir. Amém? E eu quero te dar, irmãos, 5 motivos para você participar da ceia do Senhor nessa manhã. Se você estava com uma dúvida no seu coração, a minha vontade, não simplesmente como pastor, mas como irmão em Cristo, que você participe da ceia do Senhor. Primeiro, porque Jesus ordenou. É uma ordenança do Senhor. Segundo, porque lembramos do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. E terceiro, porque nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele... E quarto, porque nós renovamos a nossa aliança com Deus. E quinto, porque fortalecemos nossa comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo, que somos eu e você. Amado irmão em Cristo Jesus, os nossos irmãos e diáconos vão servir para você os elementos da ceia. E você vai tomar na sua mão e vai ficar em pé, porque nós vamos adorar ao nosso Deus. E logo após o louvor, juntos, como uma só igreja, participaremos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Amém? Amados irmãos, servir a amada igreja de Cristo Jesus. E você, fique em pé e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Você pode declarar, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Pode aplaudir, igreja. Aplaude o nome do Senhor. Vivo Ele está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, todos receberam os elementos da ceia. Alguém ficou sem? Todos receberam? Ficou sem, Samuelquinha? Ah, o Samuquinha está sem. Glória a Deus. Ah, mais 4 aqui para as meninas da dança. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor. Logo após, faremos a leitura do texto. Aí sim, participaremos do corpo e do sangue de Cristo. Amado Deus, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, por esse momento e esse privilégio de estarmos na tua casa. Participando, Senhor, dessa ordenança que é a ceia do Senhor. E há uma orientação para a sua noiva, a sua igreja, que somos nós que devemos fazer até que o Senhor venha. E nós fazemos, Senhor, neste momento com alegria nos nossos corações, porque vivo está o Senhor, aleluia. E o Senhor está no meio de nós. Senhor, neste momento eu apresento a Ti esse pedaço, Senhor, de pão que simboliza o seu corpo, que foi flagilado por causa de nós. E apresento também, Senhor, esse suco de uva que representa o seu sangue, que foi derramado naquela cruz, para que nós possamos nessa manhã declararmos que nós somos livres e temos acesso a um Deus Santo. Tudo, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos ensina, irmão, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Participemos do corpo de Cristo. Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos do sangue do Cordeiro. Aleluia. Santo, santo é o seu nome. Jesus, te amamos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos participando desse banquete. Amém? Pode se assentar, igreja, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os nossos irmãos diáconos vão passar recolhendo o cálice. E eu quero dividir com vocês, irmão. Tem juniores? Tem, ela isso. Está lá com o nosso diretor de marketing, o Luizinho. Luizinho vai dar aula agora de manhã para os nossos juniores. Juniores, pode subir e acompanhar o tio irmão Luizinho. Amém. Irmãos, eu quero dividir com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração na segunda-feira. Na segunda-feira à noite, eu e a pastora André fomos fazer uma visita. E ali, uma visita, irmão, acabou se tornando um culto. Né, Nani? Olha lá, Nani, Cauê. Tivemos lá visitando o irmão Manuel, a irmã Marinalva. E a gente só não virou à noite porque a gente tinha que trabalhar no outro dia. E ali no bate-papo, conversando um pouco até da palavra que foi ministrada domingo, do jovem rico, vocês lembram, irmãos? Jovem rico. Uma coisa te falta. E o Serginho fez uma pergunta
Ele falou, pastor, para e pensa. O Senhor ele fez um convite para o jovem rico, dizendo para ele vender tudo que ele tinha e seguir a ele. Vocês lembram, irmão, da palavra? Mas só que a palavra do Senhor disse que ele voltou triste, porque ele tinha muitos bens, o seu coração estava voltado para aquelas coisas. Aí o Serginho perguntou, pastor, ele podia muito bem ter vendido, ou se caminhar para vender, e o Senhor dizer, não é isso que eu queria. Eu queria o seu coração. Poderia, né, irmão? Poderia ter um outro final. E quando o Serginho me perguntou isso, eu falei, Serginho, podia ser. Por que não? Não é verdade, irmãos? Ele poderia se locomover e vender os seus bens e seguir o Senhor. Mas diz a palavra que ele voltou triste. E que quando o Serginho ele fez a pergunta, algo entrou no meu coração. Teve alguém que fez isso e o Senhor o honrou. Alguém que sacrificou aquele bem mais precioso que ele tinha. E o Senhor o honrou. É uma passagem muito conhecida, mas só que nos traz grandes ensinamentos na manhã deste domingo. Então abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Na minha Bíblia está assim, irmãos. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-lhe em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. E ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos, ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E levou também o fogo e a faca. E foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, e respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, meu filho, aleluia. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar de Deus, havia mostrado a Abraão, este edificou o altar. Guarda esse irmão no teu coração. E arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque, e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolhar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas as mãos contra o moço, não lhes faça nada, pois agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Amado Deus, mais uma vez chegamos a Ti em oração. A Tua santa palavra foi lida,
para a sua noiva, para a sua igreja que está diante de ti. Há uma promessa, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia, nós cremos que nessa manhã não será diferente. O Senhor encontrará corações sedentos da sua palavra. A nossa oração nessa manhã é para que o Senhor fique conosco, que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? O tema da mensagem para ministrarmos a palavra do Senhor nessa manhã é: Deus ainda pede Isaques. Deus ainda pede Isaques. Há momentos na nossa vida, irmãos, há momentos na nossa caminhada cristã, em que o Senhor ele faz pedidos que muitas vezes aos nossos olhos, aos nossos corações, parece sem sentidos. Não é verdade, irmãos? O Senhor ele faz pedidos, o Senhor fala ao nosso coração, mas nós relutamos de atender ao pedido do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós olhamos com os olhos deste mundo. E fique imaginando, irmão, Abraão, durante anos ele esperou por um filho. E Deus havia prometido uma descendência numerosa para Abraão, mas o tempo passou, a idade avançou e nada acontecia. Então, quando todas as possibilidades humanas, aos olhos humanos, se esgotaram, Deus realizou o impossível e Isaque nasceu. Você é conhecedor da palavra do Senhor, você sabe que a promessa veio sobre Abraão quando ele tinha 75 anos, não é isso, irmãos? Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Portanto, desde a promessa até o cumprimento, 25 anos. Mas o impossível do Senhor aconteceu na vida de Abraão. Isaque nasceu. E eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã que Isaque nascerá sobre a sua vida também, em nome de Jesus. As promessas do Senhor não morrerão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas só que nós vamos aprender muitas coisas nessa manhã e nós sabemos que há um tempo de espera para que a promessa do Senhor se realize nas nossas vidas. Irmãos, é fácil esperar o tempo do Senhor? Evidentemente que não, porque nós somos ansiosos. Nós queremos fazer do nosso jeito. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Isaque nasceu. Só que nós temos que entender alguma coisa nessa manhã, que Isaque não era apenas um filho. Era a promessa visível. Era a prova do amor de Deus sobre a vida de Abraão e a sua casa. Era o testemunho do milagre. Era o futuro da descendência de Abraão. Olha quantas coisas estavam por trás do nascimento de Isaque. Mais um dia. Mas sempre há um mas de Deus nas nossas vidas. Mais um dia, o mesmo Deus que deu Isaque fez um pedido surpreendente. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. A princípio, irmãos, parece que Deus está interessado em Isaque, não é verdade, igreja? Quando nós lemos o início do texto, nós entendemos que o Senhor deu Isaque, mas só que o Senhor ele queria tomar Isaque. Mas à medida que nós lemos Gênesis capítulo 22, nós entendemos o que o Senhor queria não era Isaque. Era o coração de Abraão. O Senhor ele vai entregar o Isaque na sua vida, amém? As promessas. Mas só que nós não podemos deixar Isaque tomar conta do nosso coração e roubar aquilo que é do Senhor, que é a primazia do Senhor. E nós percebemos que o Senhor ele não queria Isaque. Deus queria tirar de Abraão qualquer coisa que pudesse ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. O Senhor ele tem batido nessa tecla, não é verdade, igreja? Ele tem batido, ele tem falado, o que tem roubado a primazia nos nossos corações, o que tem reinado, qual tem sido o trono e qual tem sido o primeiro lugar nas nossas vidas. Irmão, nós temos que entender algo nessa manhã, porque o Senhor ele não está interessado naquilo que nós possuímos, mas sim naquilo que possui a gente.
é totalmente diferente. O que tem dominado, o que tem dirigido a sua vida. O Senhor, Ele tem entregue Isaques à sua igreja. Mas quando Deus pede Isaque, o alvo não é Isaque, o alvo é o coração de Abraão. Tudo que Deus pede tem o objetivo de transformar os nossos corações. A nossa oração nessa manhã deve ser: Senhor, está aqui na minha mão o Isaque que o Senhor colocou. Mas eu entrego aos seus pés nessa manhã. Porque o bem mais precioso que eu tenho não é Isaque, é a sua presença. Mas só que muitas vezes, igreja, nós deixamos Isaque, as promessas do Senhor, roubar a glória de Deus na nossa vida. E eu quero trazer um ensinamento para você nessa manhã, que talvez você não tenha se atentado, e é uma verdade nas nossas vidas. Quando nós lemos Gênesis, vemos que Abraão, ele tinha o hábito de construir altares. É isso ou não é, igreja? Toda vez que ele tinha um encontro com o Senhor, toda vez que ele tinha uma promessa com o Senhor, Abraão ia lá e construía um altar. O altar significa adoração, comunhão, intimidade com o Senhor. Nós lemos Abraão construindo altares em Gênesis capítulo 12, verso 7, Gênesis capítulo 12, verso 8, em Gênesis 13, 18. Mas só que a palavra do Senhor nos diz que lá em Gênesis 21, Isaque nasce. E que quando Isaque nasce, Abraão para de construir altares. Porque as promessas do Senhor Isaque eram maior do que a adoração, a intimidade, a comunhão de Abraão com Deus. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor traz uma reflexão ao nosso coração nessa manhã, que nós devemos continuar construindo altares de adoração ao nosso Deus, amém? Que Isaque não pode roubar a primazia do Senhor nos nossos corações. Abraão era um construidor de altares, a todo momento ele estava em comunhão, intimidade, o Senhor falando com ele, mas quando o Senhor entrega Isaque na sua mão, ele para de construir altar. Ele para de buscar ao Senhor. Irmão, será que nós não estamos parecidos com Abraão? Quando nós queremos as promessas do Senhor, nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Não faltamos a cultos, não faltamos a nada. Mas quando o Senhor entrega Isaque na nossa mão, a gente para de construir altar. A gente diz: Senhor, não preciso mais do Senhor. Misericórdia, igreja. Nós paramos de construir altares. Nós paramos de nos rendermos aos pés do Senhor Jesus. E os altares representam comunhão, adoração, dependência e consagração a Deus. Mas só que nós entendemos. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede algo grandioso a Abraão. Pede a promessa de volta. Pede a promessa de volta. E o Senhor, Ele me deu uma frase. Você que gosta de anotar, anote aí. Que quando o altar desaparece, Deus permite situações que nos levam de volta ao altar. Vou repetir. Quando o altar desaparece, Deus permite situações em nossas vidas que nos levam de volta ao altar. Foi o que aconteceu com Abraão. O Senhor tinha uma promessa grandiosa sobre Abraão, que dele sairia uma grande descendência. Mas só que quando Abraão parou de construir altares, Isaque roubou a primazia de Deus. Deus o chamou ao Monte Moriá. A minha oração nessa manhã, irmãos, para que o Senhor não nos chame ao Monte Moriá. Porque será que muitos de nós subiríamos aquele monte? Será que muitos de nós levaremos Isaque confiando em Deus? Ou será que muitos de nós pegaremos Isaque e mudaríamos de cidade, mudaríamos de estado, mudaríamos de país, correndo com a nossa promessa abraçada embaixo do nosso braço?
Irmãos, que o Senhor não nos encontre no Monte Moriá. Que o Senhor não nos encontre no Monte Moriá. Que o Senhor não venha pedir aquilo que tem roubado a primazia do Senhor sobre a sua vida, irmão. Você sabe. Você sabe o que tem roubado o lugar do Senhor nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem sido fiel. Amém? O Senhor, Ele tem sido fiel. Porque a palavra do Senhor assim nos ensina, Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? Ele tem cumprido. Não deixe, irmão Isaac, roubar o lugar de Deus na sua vida. E eu quero dividir com vocês, irmãos, alguns ensinamentos, algumas lições que o Senhor colocou no meu coração. Na realidade, assim, irmãos, esse texto daria uma série de mensagens. E nós vamos tentar resumir um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração para dividir com vocês. A primeira coisa que nós aprendemos, pode anotar aí. Deus sempre troca naquilo que rouba a sua glória. O nosso Deus sempre toca naquilo que rouba a sua glória. A palavra do Senhor é muito clara, dizendo que o Senhor direciona a vida de Abraão, dizendo: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Observe que o nosso Deus menciona tudo que Isaque representava na vida de Abraão. Era filho, amém, irmãos? Era único, ele tinha Ismael, mas só que Isaque era o filho da promessa, era amado e era o resultado da promessa. O Senhor não pediu para Abraão algo sem valor. Deus pediu aquilo que ocupava o lugar no coração de Abraão. Irmãos, as maiores provas de fé que nós temos acontecem na área que nós mais valorizamos. É assim ou não, irmãos? Nas maiores áreas que nós não queremos abrir mão para que o Senhor entre e reine sobre as nossas vidas. Porque Isaías 42, Isaías 48 é muito claro, dizendo que o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando isso começa a acontecer, o Senhor vai lá e toca. O Senhor vai lá e toca. Para que você entenda que Ele é Deus na sua vida. E que nós devemos sempre continuar confiando e acreditando nos planos do Senhor sobre a nossa vida. Irmão, nós temos que entender nessa manhã que o Senhor está dizendo para nós que Isaac muitas vezes não é uma pessoa. Pastor, como assim? Isaac na nossa vida pode ser um sonho, um projeto, um ministério, um emprego, uma conquista, uma segurança financeira, uma posição social, tudo aquilo, irmãos, que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Muitas vezes não são pessoas, somos nós mesmos. É a nossa carne roubando o lugar do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos: a fé verdadeira obedece mesmo sem entender. O interessante, irmãos, que diz que a palavra de Deus, que Abraão não recebeu explicações. Somente uma direção, não é isso, irmãos? O Senhor tem nos direcionado. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes o Senhor tem nos mostrado e orientado o caminho? Mas só que a palavra do Senhor nos diz que Abraão não recebeu explicações, não recebeu detalhes e não recebeu garantias. Mas nós queremos, irmão, com o Senhor fazer um contrato. E reconhecido em cartório: Senhor, é para fazer isso, mas eu vou escrever isso, isso e isso, que no fim eu serei abençoado, então o Senhor assina aqui. Nós queremos que o Senhor explique tudo para nós. Mas só que a palavra do Senhor é muito clara, dizendo que mesmo assim, sem explicações, sem detalhes, sem garantias, ele se levantou de madrugada e começou a caminhar. Porque a fé de Abraão, irmãos, naquele momento ela não estava baseada em explicações, mas baseada em quem é o Senhor. Essa é a verdadeira fé que o Senhor espera da sua noiva, da sua igreja, que somos
nós. A fé de Abraão é baseada na confiança, até porque ele é conhecido como pai da fé. Irmãos, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor acrescente a fé necessária nos nossos corações, amém? Porque nós sabemos, irmão, como é difícil obedecer. Como é difícil caminhar os caminhos do Senhor, principalmente quando nós não vemos, nós não entendemos e nós não sabemos o caminho. Porque Abraão, irmãos, ele já tinha um relacionamento com o Senhor, mesmo quando ele parou de construir o altar. Em Gênesis capítulo 12 diz que o Senhor o chama e mostra o caminho que ele tem que ir em uma direção, mas sem saber o caminho. E ele foi, porque ele já viveu essa experiência. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor chama ele para abandonar a sua casa, a sua parentela e seguir um caminho que o Senhor mostraria para ele. Ele estava baseado na confiança. E hoje, irmão, nós queremos entender tudo antes de obedecer. Mas a fé bíblica funciona de outra maneira. Primeiro obedecer, depois compreender. É fácil, irmãos? Não é. Primeiro obedecer, depois nós compreendemos. Você lembra da história lá em Lucas capítulo 17 dos 10 leprosos? Quando o Senhor Jesus diz para eles, vão e mostrem aos sacerdotes que vocês estão curados. Mas quando um olha para o outro ainda, eles estavam leprosos. Mas só que a palavra de Deus diz, conforme eles iam caminhando, cada passo que eles davam, eles iam sendo curados. O que o Senhor espera da sua noiva, da sua igreja, é a mesma coisa nessa manhã. Que você dê o primeiro passo. A cada passo que nós dermos de fé, o Senhor, Ele realiza milagres na nossa vida. O Senhor realiza transformações na nossa vida. Mas o Senhor espera que nós obedeçamos a sua palavra. E através da sua palavra, com a fé que o Senhor gerou no nosso coração, nós demos o primeiro passo. Porque toda grande caminhada começa que jeito, irmãos? Com o primeiro passo. Todo grande milagre começa que jeito, igreja? Com o primeiro passo. E muitos de nós não estão vivendo o milagre, não estão recebendo Isaac, porque não querem sair do seu lugar. Não querem dar o primeiro passo de fé. Irmão, nós temos que entender nessa manhã o que o Senhor está dizendo. O milagre não acontece antes da caminhada. O milagre acontece durante a caminhada. O Senhor está nos dizendo para levantarmos e andarmos. E obedecemos a sua palavra. Irmão, nós temos que entender que muitas vezes Deus não mostra o final da estrada. É verdade ou não é? Quantas vezes o Senhor Ele não te mostra o final da estrada? Mas Ele só te pede que você dê o primeiro passo. Abraão, mesmo sem entender, se levantou de madrugada e foi em direção ao Monte Moriá. Terceira coisa que nós aprendemos nessa manhã, igreja. O altar revela quem realmente governa o nosso coração. O altar revela quem realmente governa o nosso coração. Ao chegar ao Monte Moriá, Abraão, depois de muito tempo, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, lá no versículo 9. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, e este edificou o altar. Depois de muito tempo, Abraão volta a construir altares de adoração. E conforme já foi dito ao nosso coração, o altar é o lugar de adoração, lugar de entrega. No altar é o lugar que nós descobrimos quem realmente está no trono das nossas vidas. E nós temos que parar e pensar, irmão, quando Isaac estava na casa de Abraão, podíamos dizer que Deus era prioridade na vida de Abraão, porque Isaac estava em segurança. Mas e quando o Senhor mexe nos nossos Isaques? Porque quando está tudo bem, irmãos, é fácil levantarmos a mão, glorificarmos, exaltarmos o santo nome do Senhor, virar piroleta, é muito fácil. Mas quando o Senhor pede Isaac, quando o Senhor toca em Isaac, será que continuaremos construindo e adorando ao Senhor, construindo altares de adoração ao Senhor da mesma maneira? Conforme eu disse, irmãos,
Que o Senhor não venha nos chamar ao Monte Moriá para levarmos o nosso Isaac. Porque é no altar, irmão, que nós descobrimos quem é o Senhor das nossas vidas. Mas foi no altar que esta afirmação foi provada na vida de Abraão. A nossa fidelidade, irmãos, ela é medida não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Nós podemos falar. Aí no seu coração você está dizendo: Senhor, eu vou entregar o meu Isaac que tem roubado a sua glória na minha vida. Mas o Senhor espera muito mais do que discurso nessa manhã. Ele espera uma entrega verdadeira. Uma obediência verdadeira à sua palavra. A nossa fidelidade, ela é medida por entrega que nós fazemos ao Senhor. Irmão, porque muitos querem a promessa, muitos querem o Isaac, mas poucos aceitam continuar levantando altares de adoração ao Senhor. Porque quando o Senhor entrega Isaac, nós esquecemos do Senhor. Quantas pessoas, irmão, nós conhecemos que buscavam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua ânsia, e quando o Senhor entregou Isaac, a promessa na vida dela sumiu. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Ou até nós mesmos um dia, irmão, aconteceu isso conosco. Seja uma cura, seja uma provisão financeira. Quantas vezes o Senhor entrega Isaac nas nossas vidas e nós simplesmente paramos de buscar ao Senhor? Irmão, nós temos que entender, mas todos aqueles que desejam viver o propósito de Deus precisam passar pelo altar da rendição. O Senhor tem nos convidado nessa manhã para nos rendermos, entregarmos os nossos Isaques no lugar mais alto que poderíamos estar, irmãos, que é aos pés de Jesus. É fácil, irmãos? Não é. Mas eu creio que nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor acrescenta a fé necessária nos nossos corações. Quarta coisa que nós aprendemos, irmãos. Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria a entrega de Abraão. Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria a entrega de Abraão. O verso 22 diz que quando Abraão ergueu a faca, Deus o interrompeu e disse: agora eu sei que você teme a Deus. Naquele momento, irmãos, ficou muito claro que Isaac não era o objetivo. O objetivo era revelar que Deus continuava ocupando o primeiro lugar no coração de Abraão. O objetivo era saber quem era o Senhor na vida de Abraão. E nós entendemos, irmãos, que essa prova ela não mudou a Deus. A prova não mudou a Deus. A prova revelou o coração de Abraão. Quantas vezes, igreja, nós passamos por provas. O Senhor Ele está moldando o nosso caráter, amém? Moldando a nossa vida. Para quê? Para revelar o nosso coração. Porque é muito fácil, irmão, virmos a um culto, ficarmos aqui 2, 3 horas, mas lá fora nós entregamos o comando da nossa vida para o mundo. Porque nós estamos com o Isaac do Senhor embaixo do braço. Nós deixamos Isaac roubar a primazia do Senhor nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer os nossos corações. A prova não mudou a Deus, a prova revelou quem era o Senhor na vida de Abraão. A luta revela o que acreditamos. E a prova revela realmente quem nós somos. Quinta e última coisa que nós aprendemos nesse texto. Depois da entrega vem a provisão. Mas vocês entenderam, irmãos, que há uma caminhada até chegar à provisão. Desde Gênesis capítulo 12, desde Abraão, construidor de altares, até a entrega de Isaac, o filho da promessa, houve um teste, houve uma caminhada. E que quando Abraão entregou tudo, Deus
Mostra o cordeiro. Irmão, nós temos que entender algo nessa manhã. O cordeiro já está preparado para a sua vida em nome de Jesus, amém? O que o Senhor tem que fazer nessa manhã? Abrir os nossos olhos. O cordeiro já estava lá, só que Abraão não viu. Mas que quando o Senhor testa o coração de Abraão, o Senhor abre os olhos de Abraão e ele vê o cordeiro ali. O que tem roubado a primazia do Senhor nas nossas vidas? Qual tem sido Isaac? Que o Senhor já te entregou. E essas promessas, irmãos, Isaac, o Senhor entrega nas nossas mãos, não é para roubar a glória de Deus na nossa vida. Pelo contrário, para edificar o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Para que todos vejam e saibam que há um Deus grandioso sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas só que nós colocamos Isaques à frente do Senhor. E a palavra do Senhor é muito clara que diz que quando Abraão obedece, ele declara que aquele monte, aquele lugar, o Senhor ia prover. E foi conhecido como Jeová Jiré. O monte da prova se tornou o monte da provisão. O lugar das lágrimas tornou-se o lugar de exaltação do nome do Senhor. Que quando nós aprendemos a confiar nesse Deus, quando você entregar verdadeiramente Isaac aos pés de Jesus nessa manhã, você pode ter certeza de algo, irmãos. Jeová Jiré, o Deus da provisão, virá ao encontro da sua vida em nome de Jesus. Mas só que nós aprendemos nessa manhã que o nosso Deus ainda pede Isaques. Quem confia em Deus nunca perde aquilo que coloca nas mãos dele. Nós declaramos desde a abertura do culto aqui da manhã que nós confiamos, amamos o Senhor, mas o Senhor espera que de fato nós confiemos nele. Tudo aquilo que entregamos ao Senhor volta transformado pela graça do Senhor. E eu quero finalizar essa palavra dizendo com você, irmãos, nessa manhã, que Abraão subiu ao monte pensando que estava perdendo tudo, mas desceu com muito mais do que tinha. Aleluia. Irmãos, não deixe o inimigo te dar a sensação que você está perdendo. Você depositar o seu Isaac aos pés de Jesus, você vai ganhar muito mais, você pode ter certeza disso. Porque assim foi na vida de Abraão. Abraão subiu um monte parecendo que estava perdendo tudo, mas desceu com muito mais que tinha. Ele desceu com Isaac, não é isso, irmãos? Desceu com Isaac, desceu com a sua fé renovada, desceu com maior intimidade com o Senhor, com uma nova relação do caráter de Deus para a sua vida e com promessas ainda maiores. Aleluia! Irmãos, o Senhor, coloca isso no seu coração nessa manhã, Ele só não quer te entregar Isaac, Ele quer te entregar nações. A promessa que quando Abraão coloca Isaac aos pés do Senhor, ela foi maior. Ele voltou com Isaac, voltou com comunhão e intimidade com o Senhor, voltou construindo altares e voltou com uma promessa ainda maior. Irmãos, aprenda a abrir mão do Isaac de Deus na sua vida. Talvez muitos de nós não estão vivendo a plenitude do Senhor porque nós estamos segurando Isaac. Isaac tem roubado a primazia do Senhor nas nossas vidas. E quando Abraão sobe aquele monte, ele achou que estava perdendo tudo, mas desce com muito mais do que tinha. E Deus deixa muito claro, Ele não queria Isaac, Ele queria Abraão por inteiro. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã: eu te tenho por inteiro? O Isaac tem impedido você de viver planos, promessas, projetos muito maiores e melhores do Senhor na sua vida. Assim como Abraão, irmãos, foi testada a sua fé, nós também assim o somos.
Que a minha oração nessa manhã, irmãos, que a igreja de Cristo que se encontra nesse lugar não seja uma igreja que pare de construir altares. Pelo contrário. A nossa vida é de construção de altares. Você sabe por que você parou. E o Senhor te chama nessa manhã a subir ao Monte Moriá e entregar o seu Isaac. Amém? Eu quero orar com você. O louvor pode subir por gentileza, em nome de Jesus. Eu não vou te chamar aqui na frente, irmãos, para você entregar o seu Isaac. Daí onde você está mesmo, você sabe qual é o Isaac que tem roubado o lugar de Deus na sua vida. É uma manhã que o Senhor nos traz para refletirmos na sua palavra o que tem roubado o lugar do Senhor nas nossas vidas. E depois do louvor, depois que nós adorarmos ao Senhor, eu quero dizer para você a continuação desse texto, porque há uma continuação. E você vai entender como o nosso Deus age nas nossas vidas. Vamos orar, igreja, no nome do Senhor Jesus? Amado Deus, te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra aos nossos corações nessa manhã. O tema da mensagem, Deus ainda pede Isaques. E o Senhor traz o exemplo de Abraão, que esperou 25 anos, Senhor. 25 anos para a promessa se cumprir na sua vida. E que quando isso acontece, o Senhor simplesmente pede essa promessa. Porque Isaac era a promessa viva, era a prova do seu amor sobre a vida de Abraão e a sua casa, era testemunho do milagre e o futuro de Abraão. Mas o Senhor deixa muito claro nessa manhã que o Senhor não queria Isaac. O Senhor não está preocupado com aquilo que nós temos, mas aquilo que tem roubado os nossos corações. Aquilo que tem roubado a sua glória nas nossas vidas. E o Senhor deixa muito claro o que tem reinado nos nossos corações. Qual reino nós temos servido? O reino dos céus ou o reino da terra? Quem está sentado ao nosso trono, no nosso coração? Quem de fato é o primeiro lugar das nossas vidas? E o Senhor deixa muito claro que Abraão era um construtor de altares. Mas quando o Senhor entrega Isaac na mão de Abraão, ele para de construir altares. Porque a promessa já havia se concretizado. Ó Senhor Jesus, a nossa oração nessa manhã é que, evidentemente, Senhor, nós queremos as suas bênçãos, os seus milagres. Mas nós não queremos, Senhor, que isso roube o seu lugar nas nossas vidas. Senhor, nós vamos fazer uma oração muito difícil de fazer. Se necessário for, Senhor, para que nós não nos percamos, que nós não percamos a vida eterna, que nós não percamos, Senhor, a visão do Teu reino. Toque nos Isaques dessa manhã. Senhor, é uma oração muito difícil para nós fazermos a olhos humanos. Mas nós queremos, Senhor, passar a eternidade com o Senhor. Se necessário for, Senhor, nessa manhã, nos leve novamente ao Monte Moriá. O lugar de rendição. O lugar de reencontro. O lugar aonde o altar voltou a ser restabelecido. E o Senhor deixa muito claro que os altares revelam quem está no nosso coração. O altar é lugar de entrega. É lugar, Senhor, de nos rendermos a Ti.
É no altar, Senhor, que nós conhecemos verdadeiramente quem somos nós. É no altar que nós dizemos qual é a prioridade nas nossas vidas. Senhor, há muitos Isaques aqui nessa manhã. Há muitos Isaques. Isaac é tudo aquilo que rouba a sua glória. Isaac é tudo aquilo que rouba a primícia dos nossos corações. Senhor, talvez seja a oração mais difícil da sua igreja feita até hoje. Toque-nos, Isaac. Toque-nos, Isaques, nessa manhã. Tudo aquilo que dá falsa segurança para nós. Porque a tua palavra é muito clara, dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Porque nós somos aqueles que muitas vezes olhamos e caminhamos por aquilo que está ao nosso redor. Nós esperamos, Senhor, Isaac vindo da mão de homens. Olha que ponto que chegamos, Senhor. Nós esperamos homens virem ao nosso encontro e nos salvar. Mas o Senhor deixa muito claro nessa manhã: quem salva é o Senhor. Quem faz milagre é o Senhor. Quem é o Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Da onde vem a nossa salvação, da onde vem o nosso milagre. Senhor, mude o nosso caráter, a nossa personalidade nessa manhã, aleluia. Se necessário for, se for do seu desejo, toque-nos, Isaac. E nós queremos, Senhor, ter a mesma fé de Abraão, que diz a palavra, que primeiro ele obedeceu, para depois ver. Nós queremos ter a mesma fé baseada na confiança. O Senhor deixou muito claro aos nossos corações nessa manhã que o milagre não acontece antes da caminhada. O milagre acontece durante a caminhada. A minha oração nessa manhã, Senhor, juntamente com meus irmãos, é para que nós tenhamos disposição, ânimo e fé para levantar e andar e viver esse milagre. Porque na nossa zona de conforto, Senhor, ninguém viverá o milagre. Agarrado ao Isaac dentro de casa, ninguém viverá o milagre. O Senhor nos diz nessa manhã: levanta, anda com o seu Isaac e leve ao Monte Moriá. Aleluia! Senhor, nessa manhã nós entregamos os Isaques nas tuas mãos. E nós declaramos: quem governa o nosso coração se chama Jesus Cristo. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O bem mais precioso que nós temos é a sua presença, Senhor. E nós declaramos nessa manhã que o Senhor está no meio de nós, aleluia. O Senhor não queria o sacrifício de Isaac, não. O Senhor não quer o nosso mal, conforme foi dito na abertura do culto dessa manhã. O Senhor é aquele que cuida de nós, mas o Senhor também é conhecedor de cada coração aqui. O Senhor conhece cada coração aqui nessa manhã, Senhor. E que quando Abraão ele é provado, o Senhor diz para ele: não faça nada com o menino, porque eu sei que você me teme. A prova não mudou o Senhor, a prova revelou quem era o Senhor no coração de Abraão. Senhor, nós queremos ouvir nessa manhã a mesma coisa que Abraão, que nós tememos ao Senhor, que nós tememos ao Senhor. Evidentemente, Senhor, o Senhor tem grande alegria de abençoar a sua noiva, a sua igreja, que somos nós, porque a tua palavra nos diz que quando Abraão assim o faz, o Senhor entrega o cordeiro para o sacrifício. E aquele monte ali foi declarado que ali é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Senhor, eu oro e profetizo sobre a sua igreja nessa manhã, para aqueles que entregarem Isaac verdadeiramente aos seus pés nessa manhã, viverão a plenitude de Jeová Jiré nas suas vidas, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas para isso, molde e mude os nossos corações. Abraão subiu um monte, Senhor, achando que estava perdendo tudo, mas voltou com muito mais do que ele tinha. Além de voltar com Isaac, ele volta com as promessas renovadas, com mais comunhão, com mais intimidade com o Senhor. Senhor,
Senhor, nessa manhã se encontra diante de Ti uma igreja que sobe ao Monte Moriá, mas descerá com Isaac, e as promessas renovadas sobre a sua vida, porque nessa manhã nós declaramos que Jeová Jiré é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim nós oramos, assim nós cremos, no nome do Senhor Jesus. Você que pode, irmão, você que crê nessa palavra, você que crê nessa oração, fique em pé, dando uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos adorar a esse Jeová Jiré, o Deus da provisão. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Sem Ti, Senhor, do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Sem Ti, Senhor, só Tua presença que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Somente a Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Você pode declarar: Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Declara a Ele: quem sou eu? E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me
presença é o que queremos. Você pode declarar que a presença que eu e você nós queremos é a presença que nos encoraja, é a presença, somente a presença dele, não há outra coisa a não ser a presença do nosso Senhor. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada. nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde. Mais uma vez. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada, eu serei, sem ti, Senhor. só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Pode aplaudir, igreja. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Cauã, coloca para nós aí o flyer, por favor. Irmãos, a minha oração nessa manhã é para que, se você guardar essa frase, eu já vou ficar muito feliz. De tudo aquilo que o Senhor, nossos corações essa manhã. Enquanto isso, irmãos, eu quero ler com você a continuação desse texto. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 15, diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei, multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoados por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. O interessante, irmãos, que aqui é a última vez que o Senhor fala com Abraão. E depois você vai ler em Gênesis 23, 24, o Senhor não fala. Foi a última prova que Abraão passou. Eu estou te dizendo isso, irmãos, porque pode ser a última vez que o Senhor está falando no seu coração nessa manhã. Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. E conforme nós oramos e profetizamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o Senhor pode vir buscar a sua igreja, amém? A última vez escrito na Bíblia que o Senhor fala com Abraão. Mas só que ele vai lá e dá umas promessas muito maior na vida dele. Que isso seja uma verdade nos nossos corações. Quando o altar desaparece, Deus permite situações que nos levam de volta. Amém? Amado Deus, te louvo e te agradeço. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Senhor, desde a primeira oração até agora, tudo foi direcionado para honrar e glorificar o teu santo nome. O Senhor deixou muito claro que o Senhor é aquele que ainda pede Isaques. E nós cremos, Senhor, que nessa manhã cada um aqui, Senhor, entregou aos teus pés tudo aquilo que tem roubado a sua glória nas nossas vidas. E conforme o Senhor fez com Abraão, o Senhor renovou, Senhor, as promessas sobre a vida dele. E deu uma promessa ainda maiores e melhores, assim será na vida da sua noiva, da sua igreja. Para aqueles que entregaram Isaque aos seus pés. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, assim nós oramos, assim nós cremos, no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Todos digam amém. Amado irmão, ide em paz, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.